presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva que oficializa o acordo comercial entre Estados Unidos e Japão. É uma medida que implementa um pacto bilateral entre essas nações. Alan Gani está aqui com a gente. Ô Gani, o que você destaca para a gente desse cenário, à medida em que está todo mundo buscando acordo com os Estados Unidos e agora a gente tem o Japão conseguindo algo? Olha só, o que é bastante importante para os Estados Unidos é um acordo comercial e não perder aliados históricos, né? Então, no caso do Japão, isso fica bastante evidente. Os Estados Unidos acabaram perdendo a Índia. Justamente pelas tarifas protecionistas, os Estados Unidos aproximaram a Índia da China. Já tinham perdido inicialmente a Rússia lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, do ponto de vista geopolítico, este acordo é bastante importante, dado que o Japão é um parceiro comercial importante na Ásia. Agora, Gani, o que significa na prática essa chamada tarifa base, né, de 15% que foi anunciada e como que isso afeta também o comércio internacional como um todo? Então, né, a tarifa base de 15%, inicialmente o Japão, com os Estados Unidos, as tarifas rondavam na casa de 2%, 3% ou não tinham tarifas. Então, é um acordo, se a gente olhar em relação ao passado, Soraya, ficou pior a situação. Perde, né, comércio, corrente de comércio entre os dois países. Mas se a gente olhar agora em relação ao que foi colocado inicialmente, ele se tornou favorável, porque as tarifas iniciais eram na ordem de 30% e agora cai para 15%. Então, nessa perspectiva, acabou sendo favorável para Estados Unidos e Japão. E lembrando que eles isentaram também, né, e tiveram tarifas mais reduzidas, principalmente para os automóveis, dado que o consumidor norte-americano é um grande comprador de carros japoneses. Gani, tem muita gente dizendo o seguinte, todo mundo consegue, menos o Brasil, uma reduçãozinha aí nessa história. O Brasil tem que ver onde que ele está errando, né, nesses acordos comerciais. Agora, de qualquer maneira, ô Nonato, o que a gente percebe, né, que eu volto naquele meu comentário inicial, o mundo está se mexendo do ponto de vista geopolítico e talvez o Donald Trump tivesse uma ideia de que ele, eu vou aplicar tarifa contra todo mundo e o mundo vai continuar do jeito que ele está. Que é um erro que eu sempre aponto em análises, né? Uma análise estática e não dinâmica. Ou seja, eu coloco a tarifa e os países vão continuar fazendo comércio com os Estados Unidos igualmente, no mesmo volume. Mas não. O ponto que quando você faz uma análise dinâmica, você prevê a consequência do outro lado. E qual que é a consequência do outro lado? Os países não continuaram a fazer o comércio na mesma magnitude que faziam anteriormente com os Estados Unidos. Eles começam a se mover e buscar outros parceiros comerciais, que é exatamente o que está ocorrendo. A Índia buscou uma aliança histórica com a China, algo que era impensável no passado, dado que China e Índia têm problemas de fronteira. Então a gente percebe na Ásia, e mesmo aqui no Brasil, essa nova composição de buscando alternativas. É claro que o Brasil deve insistir, sim, com os Estados Unidos, né? Buscar um acordo comercial é relevante, mas também essa diversificação de comércio, ela é bastante importante. Gani, os empresários, né, que foram até Washington essa semana ouviram que a solução para o tarifaço, então, envolve a política. Na sua avaliação, deve partir do presidente Lula? Deve, com certeza, né? Eu não quero ir lá conversar com o Trump, porque eventualmente pode acontecer o que aconteceu com o Zelensky. Mas, enfim, essa é a função de um presidente, né? Muitas vezes passar por situações constrangedoras é parte do jogo, ele deve insistir nisso exaustivamente, né? E buscando nem escolher um lado, a gente escolheu o lado americano ou escolheu o lado chinês. O Brasil, ele tem interesses tanto com a China quanto com os Estados Unidos. E aí o Brasil é uma peça fundamental nesse xadrez geopolítico e eu acredito que, dado a importância do Brasil, o Brasil não é um gigante diplomático, mas também não é um anão diplomático. O mundo tem interesse no Brasil, até porque a gente tem um agronegócio muito forte, é o celeiro do mundo. Então dá para a gente, por conta disso, ter uma posição mais neutra e pragmática e conseguir um bom acordo com os Estados Unidos sem abrir mão da China. Obrigada, Gani. Até.